maravilhosa graça, teu amor que não falha. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês que estão aí do outro lado. Eu peço licença para adentrar na sua casa ou no seu trabalho para compartilhar a boa nova do Evangelho. Sejam todos bem-vindos a mais um programa devocional Espiritualidade e Fé com o pastor Juliano Vilela. E o texto hoje que eu gostaria de compartilhar com os irmãos se encontra no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, dos versículos de 5 a 15. Pelo menos a primeira parte deste capítulo, do capítulo 10, vai nos falar sobre o chamamento dos 12 apóstolos do Senhor Jesus, aqueles que foram enviados a pregar o Evangelho, a viver o Evangelho, e também vai nos falar sobre algumas instruções que o Senhor passou a dar aos seus apóstolos, aos seus discípulos, e eu gostaria de ler. Então, Evangelho, segundo São Mateus, capítulo 10, dos versículos de 5 a 15, vai dizer assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entrei na cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graças dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje, nem para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado, ao que entrardes, indagai que neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. E em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade, no caso aqui, que não vos receber, que não receber o Evangelho da Boa Nova, o Reino dos Céus. Jesus convoca 12 homens para ensiná-los, para admoestá-los, e para que esses homens que nós conhecemos como os 12 apóstolos possam transmitir a mensagem da Boa Nova, replicar os ensinamentos de Jesus. Jesus admoesta os seus apóstolos, os seus enviados, a eles não procurarem os gentios naquele momento, não procurarem aqueles que não eram judeus. O Senhor, por um modo estratégico, o Senhor pede que os seus apóstolos possam ir ao encontro do povo de Israel, que os seus discípulos possam ir ao encontro dos judeus, porque estes eram os primeiros que esperavam os Messias, que esperavam a boa nova do Evangelho. Assim, os seus discípulos procuram obedecer à vontade do Senhor Jesus. E o Senhor diz a eles, olha, curai os enfermos, ressuscitem os mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Parece que é muito diferente dos supostos ou pseudo-apóstolos de nossos dias. Eu abro um parêntese, que eu não acredito que haja apóstolos à luz da palavra de Deus em nossos dias, tá joia? Nós observamos que algumas denominações cristãs
elas têm usado a nomenclatura apóstolos, mas no Novo Testamento nós observamos que para se ter o título de apóstolo, o indivíduo necessitaria ter conhecido Jesus, ter visto Jesus e ter visto também Jesus ressuscitado. Então, o apostolado se restringia a estes homens e posteriormente a Matias, se eu não me engano, e ao apóstolo Paulo. Muito bem, eu fecho aqui o parêntese que eu acabei de abrir. O Senhor admoesta os seus apóstolos e também hoje, como discípulos do Senhor, e se podemos dizer que também somos enviados às ruas, aos bairros, às casas, para levar a mensagem da Boa Nova, o Senhor diz que eu e você, nós devemos pregar o Evangelho, nós devemos ensinar o Evangelho, para que o Evangelho do Senhor Jesus venha libertar os cativos, venha libertar as pessoas que são prisioneiras de Satanás. Deus nos comissiona para que possamos também curar os enfermos, que possamos ser instrumentos de Deus para curar aqueles irmãos, irmãs, amigos de alma ferida, aqueles que estão com o espírito ferido, que é até mesmo aqueles que precisam de cuidados médicos. Às vezes, as pessoas querem um dom da cura, né? Elas pedem ao Senhor o dom da cura para ministrar cura nas pessoas que estão na rua e tantas outras coisas. Mas ninguém quer trocar fralda. Ninguém quer trocar uma pessoa que está no seu leito, que necessita trocar fralda. É este tipo de cura que o Senhor nos chama hoje, para podermos servir aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nas UTIs, aqueles que estão acamados na casa. Nós precisamos ser instrumentos de cura para transmitir a cura e para que essas pessoas possam, segundo a vontade de Deus, serem curadas. E aí o Senhor continua: curai os enfermos, ressuscitai os mortos. Quantas pessoas estão mortas, são mortos vivos, né? Estão mortas em seus delitos, em seus pecados e precisam reviver, precisam ressuscitar, precisam receber a palavra de Deus através da minha vida e da sua vida. Quantas pessoas estão aí sem perspectiva de vida, já estão desiludidas, entregues à sorte e não desejam mais viver. Nós precisamos ser instrumentos de Deus para que essas pessoas possam em Cristo ser ressuscitadas. E aí o Senhor continua: curai, limpai os enfermos, purificai os leprosos, expeli demônios. E o Senhor diz: olha, vocês receberam esse poder pela graça e de graça. Não se compra dom da cura, dom do discernimento, dom do amor. Tudo isso, como a palavra já diz, é dom, é presente de Deus, é carisma de Deus. Não merecíamos a salvação, não merecíamos os dons que Deus nos deu. Isso é a graça de Deus que nos move, que nos direciona, que nos comissiona. Então o Senhor volta aos seus discípulos e diz: olha, vocês receberam tudo isso de graça, vocês receberam esse grande poder de graça e vocês devem fazer isso sem cobrar nada do outro. Quantas pessoas em nossos dias, quantos líderes religiosos, maus líderes, não é? Estão cobrando para se fazer uma oração, cobrando por causa do perfume ungido, do óleo ungido de Israel e de tantas outras coisas, quando Jesus não menciona nenhuma dessas coisas. Nós devemos confiar, acreditar em Deus, que é Ele que opera em nós e que a palavra do Senhor, ela seja viva no meu coração e no seu coração, sabendo que de graça nós recebemos de Deus e de graça e pela graça do Senhor nós devemos continuar trabalhando em prol do Evangelho. E aí o Senhor vai advertindo, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de 2 sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. O Senhor Jesus está dizendo aos seus apóstolos naquele momento, e está dizendo a nós em nossos dias, através da sua palavra, é que Ele cuida da gente.
Ele cuida de nós. Que eu e você, nós possamos descansar em Deus, depositar diante de Deus todas as nossas preocupações. Não vamos nos preocupar com o amanhã. Não vamos nos preocupar, poxa, mas eu não tenho tal possibilidade, eu não tenho tal coisa, eu não sei falar, eu não sei me expressar, eu não sei orar, mas eu não tenho condições de ir até de doar, de fazer uma doação. Não se preocupe com essas coisas. Deus, Ele tem os seus meios de nos abençoar e de nos comissionar. E quando as pessoas começarem a observar em nós que nós trabalhamos para o Senhor, que nós servimos ao Senhor da maneira como Jesus comissionou, as pessoas vão nos ajudar. Deus vai levantar pessoas de muitos outros lugares para nos abençoar, para que possamos estar também levando a palavra do Senhor. E aí, o Senhor vai falar, olhem, se perguntem se no lugar que vocês estão, se na casa onde vocês estão querendo estar, se ali é um local para que a mensagem dele possa permanecer. Se você acreditar e se o Espírito Santo te iluminar que aquele não é um lugar, você deve se retirar dele. É o que está escrito no versículo 11. E no versículo 12 ele vai dizer, ao entrar na casa, ao ver uma família, saudai essa família, né? Com a paz do Senhor Jesus, com a paz de Deus, ou com a graça e a paz do Senhor Jesus. É isso que ele nos orienta. Parece que nós, evangélicos, tradicionais, históricos, nós perdemos, ou alguns irmãos perderam a sensibilidade de nos saudarmos nas ruas, nas casas, com a paz do Senhor, com a graça e a paz do Senhor. Isso é muito bonito. Essa tradição ela deve permanecer na nossa espiritualidade, na vida da gente, na vida da igreja. Precisamos saudar as pessoas com a graça e com a paz do Senhor Jesus, sabendo que em alguns lugares essa paz não será bem-vinda, mas precisamos saudar. Se não for bem-vinda, ela retornará para nós. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então, meus irmãos, precisamos empreender nesta caminhada de seguir Jesus, reproduzir os passos de Jesus e curar. Precisamos ser instrumentos de Deus para libertar, para curar, para ensinar. Nós precisamos ser discípulos do Senhor Jesus em nossos dias. Eu desafio você a seguir Jesus, a caminhar com Jesus na sua espiritualidade. Tá joia? Eu desejo que todos tenham um dia feliz, um dia abençoado, repleto de Deus. Tá joia? Deus abençoe sua vida. Amém?